Olá, alunos do nono ano, muito boa tarde. Eu sou o professor Wesley Lacerda, da sua disciplina de informática. Bem, na aula de hoje vamos estar trabalhando com conteúdo voltado à nossa oitava semana, a nossa semana 8 do material de vocês, tá bom? Bom, o objetivo do conhecimento será a função se, função se, e o conteúdo relacionado será funções, tá bom? Então, acompanhe comigo aí no material de vocês. Semana 8, certo? Aqui está ela, se, De cara, já vemos que o se, assim como no português, você vai fazer uma coisa, se necessário, você faz, se não, você não faz, Então é uma condição. De cara, já vemos que o se é uma condição, de fazer ou não fazer, tá bom? Então vamos ver o texto aqui bem explicadinho, que não vai nos direcionar mais corretamente. A função se é uma das funções mais populares do Excel. Permite-lhe fazer comparações lógicas entre valores e o que está à espera. Assim, uma instrução se, pode ter dois resultados, como eu expliquei para vocês. O primeiro resultado é se a comparação for considerada verdadeira e o segundo se a comparação for considerada falso, tá bom? Então, o que é a função se? Vamos lá, vamos especificar aqui, ó. O que é a função se? Podemos dizer, que a função se serve para usarmos dois pontos importantes quando nos referimos, podemos dizer assim, a condições, o se é sobre condições. Por exemplo, se eu quero comprar algo, eu compro. Se não, eu não compro. Certo, pessoal? Então, ó, se eu quero, eu compro. Se eu não quero, eu não compro. Então, temos aqui no se dois termos aqui, dois pontos de vista, que é o se e o se no modo falso ou verdadeiro, ou então o se no modo se positivo e o se não no modo negativo, tá bom? Então, ó, a função do se, é caracterizar, podemos dizer assim, caracterizar dois lados, Então, a função do se é diversificar dois lados e, por exemplo, é um lado verdadeiro e um lado falso, tá bom? Vocês podem complementar assim, desta maneira, tá bom, pessoal? Atividade 2, diz o seguinte: o que a função se faz e o que ela nos permite, Então, o que ela faz? Vamos lá. Deixa eu salvar aqui. Temos aqui duas perguntas. A função se, se ela faz diferenciação, ela diferencia, Então ela faz isso. Temos aqui outra pergunta, o que ela nos permite fazer? E nos permite fazer se ela já não tem a função de diferenciação, ela nos permite fazer, como eu posso explicar para vocês? Ela nos permite fazer algo que envolva, duas variáveis, Variáveis por quê, professor? Porque ela pode variar. Então, ela nos permite fazer algo que envolva duas variáveis, seja ela verdadeira, vamos colocar em caixa alta aqui, verdadeira, ou seja ela falsa, Por exemplo, porque isso que eu vou citar, isso aqui é um exemplo, A gente pode fazer de N maneiras isso daqui, tá bom? Então, por exemplo, ela pode ser usada como verdadeiro ou falso. Vamos ler aqui então, ó. A função se, ela faz diferenciação, Então a função se, ela tem a função de diferenciar se algo é ou se algo não é, tá bom? E nos permite fazer algo que envolva duas variáveis, seja ela verdadeira ou ela uma variável falsa, por exemplo, tá bom? Então vocês podem colocar exatamente isso aqui, pessoal.
com a resposta bacana e bem completa, tá bom? Então é isso a nossa aula de hoje. Espero vocês na nossa próxima aula. Forte abraço.